Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês nessa noite. Quero saudar toda a igreja aqui reunida, conectada, bem como todos os nossos amigos e visitantes. Que Deus abençoe as suas vidas. Eu queria falar nessa noite sobre o tema: seria a pandemia consequência do pecado do povo? Seria um alerta de Deus? Não há como nós não pensarmos nisso. Nas primeiras semanas da pandemia, houve muitos noticiários que diziam a respeito a essa declaração. Estaria Deus punindo? Estaria Deus dando um alerta? Estaria Deus chamando o seu povo ao arrependimento? Havia como que um grito alto, um grito intenso, doloroso, por algo que precisava ser feito. Mas o grito foi perdendo efeito, o grito ele foi perdendo força. E hoje quase que não se ouve mais esse grito. Na verdade, se nós analisarmos o contexto, o período em que nós estamos vivendo, vocês percebem que os sistemas, a forma de vida como nós estamos vivendo, até isso foi mudando, foi arrefecendo. Não estamos levando tão a sério mais. As pessoas estão descrentes. Mas eu gostaria de fazê-los ainda pensar um pouco sobre esse tema nessa noite. Seria esse tempo que temos vivido de calamidade, consequência do pecado? Seria esse tempo um tempo de oportunidade que Deus está dando para pessoas acordarem? Sabe que o que me atraiu para meditarmos nesse tema nessa noite, na verdade, não foi o texto que nós vamos aqui estudar. Eu estava procurando uma palavra de esperança. Eu estava procurando uma palavra de consolo. Mas Deus me levou a esse texto. E eu acredito que Deus ele quer falar conosco nessa noite sobre terríveis verdades que nós muitas vezes não queremos ouvir. Muitos têm se perguntado: mas se Deus está punindo ou se Deus está permitindo essa situação para que ele fale algo, será que a culpa está em mim? Será que eu sou culpado? E alguns dizem: eu sou culpado em quê? Eu não tenho culpa de nada. Em que nós somos culpados? Eles perguntam. E eu quero iniciar antes mesmo da leitura bíblica, que nós somos culpados por andarmos longe dos caminhos do Senhor. As pessoas são sim culpadas, pois elas não querem ouvir a Deus e nem mesmo andar em seus caminhos. Essa é a verdade nua e crua. Não tem como disfarçar, não tem como eu aqui colocar meias palavras, não tem como eu enfeitar para dar um ar mais leve. Não, as pessoas têm andado longe da vontade perfeita do Senhor. Elas têm rejeitado a bondade do Senhor para andarem nos seus próprios caminhos. Sabe o que tem acontecido? Nós somos culpados muitas vezes, muito culpados, porque desprezamos a santidade do Senhor. Domingo passado eu preguei sobre essa temática, a santidade do Senhor. Parecia que na transmissão tudo ia dar errado, mas a minha voz saiu. Então você pode depois procurar aqui na página da nossa igreja a pregação de domingo passado e ouvir o que eu disse ali sobre a santidade do Senhor. Pois as pessoas não têm respeitado o Senhor, têm desprezado o Senhor com as suas mínimas ações e pensam que vão ficar impunes para a vida toda, que isso não haverá consequências. O Criador dos céus e da terra, ele merece mais respeito. Ele não é um coleguinha que você pode tratá-lo como quiser. Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ofereceu para o perdão dos pecadores um preço grandiosíssimo,
que nós também muitas vezes temos desprezado. Cada pessoa quer viver a sua vida do seu jeito. Na verdade, ninguém quer ser orientado de nada. Muitas orientações já foram dadas e ouvidos foram tampados para não escutá-las. Cada um quer viver do seu jeito. E o fato é que ninguém quer viver para a glória de Jesus. Somos apenas religiosos muitas vezes. Meros religiosos. Nos acostumamos com rituais. Nos acostumamos com costumes. Os costumes fazem parte da nossa vida mais do que a santa palavra de Deus, mais do que os caminhos perfeitos do Senhor. E por isso eu queria meditar com vocês nessa noite sobre uma porção bíblica que vai confrontar a nossa vida para a cura, não para a morte. Se você abrir o seu coração nessa noite. Fica aqui. Eu quase que imploro para você ficar aqui. Porque Deus quer confrontar a sua vida para te curar. Ou você quer viver a vida inteira do jeito que está vivendo, achando que está agradando enquanto está desagradando a Deus. Eu queria convidá-los então para abrir as suas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1, versículos 5, 8 e 9. Lamentações, está logo após Jeremias, capítulo 1, versículos 5, 8 e 9. Vamos ler a santa e bendita palavra do Senhor. Assim está escrito: seus inimigos tornaram-se seus senhores. Seus adversários estão satisfeitos, porque o Eterno a afligiu por causa das suas muitas e repetidas transgressões. Seus filhinhos marcharam para o exílio sobre as correntes dos adversários. Verso 8. Jerusalém cometeu vários e graves pecados, por essa razão tornou-se impura. Todos os que a honravam passaram agora a desprezá-la. Porquanto viram a sua nudez, ela mesma lamenta e envergonhada se retira. Sua impureza é como mancha em sua saia. Ela não podia imaginar que chegaria o dia do seu fim. Sua queda ocorreu de modo surpreendente e ninguém dela se compadeceu nem procurou ajudá-la. Contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim. Vamos orar? Coloca a sua vida agora na presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai Santo, te exalto nessa noite, nesse dia, que o teu nome seja glorificado nessa mensagem, que haja, ó Deus, mudança, transformação de vidas para melhor nessa noite. Glorifica o teu nome, fala através da tua santa palavra, no nome de Jesus é que peço e agradeço. Amém. Observem, Deus, o Criador dos céus e da terra, fez uma aliança no Monte Sinai, através do seu servo Moisés. Essa aliança foi feita com o povo de Israel. Naquela aliança, Deus fez de Israel o seu povo escolhido e herdeiro das suas promessas. Os termos daquele acordo estipulavam que Deus providenciaria tudo o que o seu povo precisasse, se e somente se aquele povo, por sua vez, fosse obediente aos seus mandamentos e não adorasse a nenhuma outra divindade. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. O objetivo do Senhor, o objetivo de Deus com esta aliança é que Israel fosse um veículo de revelação divina ao mundo. Contudo, aqui nesse texto de Lamentações, principalmente no que diz respeito ao capítulo 1, versículo 5, a segunda parte, diz o seguinte a respeito das atitudes desse povo para com a aliança de Deus. O texto diz:
o Eterno a afligiu por causa das suas repetidas transgressões. Foi um acordo de duas partes. Deus providenciaria bênçãos para o seu povo, se o seu povo obedecesse e se desviasse do caminho de outras divindades. Mas o povo não obedeceu, entrou a cultuar outros deuses estranhos. Tudo o que se diz divindade, ou que se diz santo, se não for o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus eterno, é idolatria. Não importa o que você está colocando no lugar dele. Tudo o que for colocado no lugar de Deus, ou dado mais importância do que ao próprio Deus, é idolatria. Então esse livro ele se chama Lamentações. Provavelmente foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele é o lamento do povo, é o lamento das pessoas que traíram a aliança com o Eterno muitas vezes. Eles traíram uma vez? Não. Duas? Não. Muitas vezes. Deus teve misericórdia, deu tempo para o arrependimento. Mas aquele povo, repetidas e repetidas vezes, desobedeciam a Deus e entristeciam a Deus. Então agora esse povo chamado Reino de Judá, mais especificamente a sua capital Jerusalém, estava sendo levado cativo, estava sendo levado como prisioneiro, como escravo de um povo estrangeiro. Por quê? Porque pecaram. Pecaram uma vez, duas vezes, três vezes, muitas vezes. Desobedeceram muitas vezes, apesar das chances que Deus deu. Continuaram desobedecendo. Em decorrência dos seus pecados repetitivos, eles pensavam que ficariam impunes. Lembra do texto que nós lemos agora? Eles pensaram que isso nunca iria acontecer com eles. Eles pensaram que eles poderiam viver do jeito que eles queriam. Eles poderiam andar pelas ruas do jeito que eles queriam. Eles pensavam que podiam fazer as coisas as ocultas, escondidos, que nada aconteceria. Pensavam que ficariam impunes. Ninguém quer ouvir de pecado, não é mesmo? Lá vem o pastor falar de pecado de novo. Pois eu vou te falar uma coisa, e guarda no seu coração. Se Deus não curar o seu pecado, você está perdido. O desejo de Jesus é tirar você da lama do pecado. A palavra de Deus diz que Ele é o que nos tira da lama de pecado e firma os nossos pés sobre a rocha. E a rocha é o próprio Jesus. Se você quiser viver a sua vidinha de qualquer jeito, pensando que Deus não está vendo, você está enganado. Deus está vendo todas as coisas. Você está colhendo as aflições muitas vezes em decorrência do pecado. Ah, pastor, mas Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Sim, ele disse. Nesse mundo teremos muitas aflições. Mas Jesus disse que era para nós termos bom ânimo porque ele venceu o mundo. Jesus chama a nós a crermos nele, porque ele é o justo, nós os pecadores. O mérito não é do pecador, mas é do justo Jesus. O problema é que tem pessoas rejeitando a Jesus, rejeitando os seus ensinos, rejeitando os seus mandamentos, rejeitando a vida que ele quer dar. E quando você resiste a ele, você está em pecado. Quando você resiste à vontade perfeita dele, você está se colocando em pecado. Porque a palavra de Deus declara que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. A nossa incapacidade de alcançar o bem evidencia o nosso pecado. O fato aqui nesse texto é que ninguém mediu a sua vida ou as suas atitudes com base na glória de Deus. E o mesmo acontece hoje. Você não mede as suas falas, as suas fotografias, as suas selfies, os seus comportamentos nas redes. Você não mede as suas amizades ou o seu comportamento no trabalho com base na glória de Deus. Você mede tudo isso na sua própria vontade, do jeito que você quer fazer, e não do jeito que a palavra diz que tem que ser feito.
As aparências, as poses estão sendo elogiadas. O culto ao eu. Muitos estão seguindo divindades que não é o eterno, que não é Jesus. Muitos estão se desviando do caminho. Muitos estão idolatrando imagens, pessoas. Estão idolatrando a si mesmos, com suas aparências, com seus perfumes caros, com as suas roupas caras. Nada disso é para a glória de Deus, é mentira. Eu vou me vestir assim para ir na igreja, porque eu tenho que dar o melhor ao Senhor. Mentira! Você se veste assim por seu próprio bem, ou para mostrar-se a outros. Deus, ele está vendo o seu coração. Nesse exato momento, você está na sua casa, provavelmente com uma roupa simples. Mas se você estiver com o coração aberto, Deus está vendo o seu coração. Ele não está nem aí para a sua roupa. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo os seus pensamentos. Os mesmos pensamentos que durante a semana estão longe dele. Muitos estão sendo aplaudidos, elogiados nas redes sociais. Outros criaram sistemas religiosos que estão levando eles para longe da vontade perfeita de Deus. Satisfazendo o seu próprio ego. Vivem e vestem-se para si mesmos. E suas roupas também estão manchadas de pecado. Seus corações cultivam o ódio, o rancor, a amargura, a sensualidade. Tudo isso é desprezo à santidade do Deus que dizemos servir. Observa o versículo 8. Está escrito assim: Jerusalém cometeu vários e graves pecados. Por esta razão tornou-se impura. Os seus pecados te tornam impuros. Impuros. E o texto continua: todos os que a honravam passaram a desprezá-la, porquanto viram a sua nudez. Jerusalém aqui é tratada como uma mulher. Jerusalém é tratada como uma mulher que tinha uma aliança com o Deus eterno, mas que por causa da sua impureza, da sua prostituição, do seu adultério, ela se tornou impura por causa dos seus graves pecados. E aqui mostra que aqueles com os quais ela se deitou, agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Para aí o que você está fazendo e concentra aqui no que eu estou falando, por favor. Caso contrário, esse celular com essa mensagem aqui é perda de tempo também. Então, por favor, concentra aqui que isso é muito importante. O versículo 9, a primeira parte, diz o seguinte: sua impureza é como mancha em suas saias. Observa, a nação santa, a nação pura, separada por Deus para refletir a glória de Deus ao mundo, peca contra Deus, se afasta dos caminhos dele, comete pecados em cima de pecados. E agora a punição vem. A punição vem. Qual é a punição? Os inimigos de Jerusalém entram em Jerusalém, saqueiam a cidade, saqueiam o templo. É como que uma cena de estupro. Terrível, forte isso. É como que Jerusalém estivesse agora sendo violada por inimigos. Por quê? Porque pecou contra o Senhor. Uma vez, duas vezes, três, não. Deus teve muita misericórdia esperando o dia do arrependimento, mas não havia arrependimento, havia pecado sobre pecado. Observa o que o comentarista diz, o comentarista Harrison, deste livro. Olha o que ele fala a respeito do versículo 9. Como uma mulher bonita que foi violada, foi desonrada pela atividade predatória dos conquistadores pagãos, que entraram nos lugares sagrados e levaram tudo de valor. As suas coisas estimadas, tudo que tinha valor, tudo que era estimado por Jerusalém,
foi levado pelos inimigos. Existe, será, alguma comparação com o tempo que temos vivido? As nossas coisas de valores perderam valor. O que ficou foi o essencial. O que ficou foi o sumo, foi o essencial. As coisas estimadas, as coisas valorosas perderam seu lugar, porque na verdade não serviam para nada. Colocaram tanto esmero em rituais que perderam a essência da adoração ao único e verdadeiro Deus. E o comentarista continua: os babilônios, ao atacarem a cidade em 587 a.C., despojaram o templo de toda a sua ornamentação valiosa e levaram os objetos de maior valor para a Babilônia. Jeremias 52, versos 17 a 23. E concluindo, o comentarista diz: as coisas estimadas, do verso 11, são as posses dos habitantes de Jerusalém. As posses, as propriedades, o próprio sistema religioso, o próprio templo, o próprio lugar da adoração foi violado. Deus permitiu essa violência. Por quê? Porque o povo estava com o coração no lugar errado. Meus irmãos, por favor, meus irmãos e amigos, acordem. Acordem, olhe para a sua própria vida. Olhe para o seu pecado e se arrependa enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Vocês querem cura? Curem primeiro a sua alma. Reconheça onde pecou, se arrependa. Se arrependa. Judá desprezou o Senhor com suas atitudes muitas vezes e por isso foi levada cativa para a Babilônia. Foi entregue ao inimigo, virou escrava. O pecado faz isso. O pecado te afasta de Deus. Ele escraviza, ele impede você de desfrutar das bênçãos de Deus. O seu pecado te afasta de Deus. Ah, mas eu vou à igreja, é só ritual, porque o seu coração está longe de Deus. A sua língua não consegue se conter dentro da boca, porque você não tem temor à santidade de Deus. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, o Deus santo, puro, que nos chama para viver separados para Ele em santidade. É fácil buscar culpa fora. Ah, mas eu estou assim nessa situação, a culpa é da economia, a culpa é do sistema, a culpa é do fulano de tal ou da fulana de tal. Buscar culpa fora é fácil. Buscar as circunstâncias da calamidade em outros é fácil. Mas isso diante de Deus não alivia a sua culpa. A sua culpa. Entenda, eu não estou falando aqui apenas de cura física. Eu não estou falando apenas de uma doença física ou apenas uma doença da alma. Eu estou falando aqui de uma cura para a vida eterna. Salvação eterna. Uma cura a nível do espírito, da alma e do corpo. Integralmente. Eu estou falando de uma vida eterna com Deus ou longe de Deus. O resultado do distanciamento de Deus começa a ser sofrido aqui na terra, mas ele vai durar por toda a eternidade se você permanecer com seu coração duro, olhando apenas para os de fora. Olha para dentro de si, para as intenções do seu coração, para as motivações da sua alma. Veja o pecado dentro de você e se arrependa enquanto é tempo. Muitos têm o pecado da língua, da acusação ao próximo, falatórios inúteis, alimentando sentimentos pecaminosos. Isso tudo é evidência do pecado. Seguindo falsos deuses,
seguindo falsas imagens. Olha para o Deus Criador dos céus e da terra. Olha para o que Ele diz, para o que Ele diz, para o que Ele ensina. Outros estão seguindo falsos sacerdotes, falsos líderes, falsos gurus. Mas o pecado leva para longe de Deus, leva para uma vida de escravidão. E qual é o primeiro passo para a mudança então, pastor? É o reconhecimento do pecado. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento do pecado. Você precisa reconhecer o seu próprio pecado e a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Não é apenas uma mudança de moral, não é apenas uma mudança de comportamento. É o entendimento que o seu pecado te separa de Deus e te leva para a perdição eterna. E você sozinho ou sozinha é incapaz de salvar a si mesmo. Lamentações foi escrito sobre uma cidade e sobre um povo que se distanciou do Senhor nosso Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. O escritor foi testemunha ocular da calamidade que sobreveio sobre o povo de Jerusalém, o povo de Judá, por causa do seu pecado. Aquele povo não seguia a Deus exclusivamente. Presta atenção nessa palavra. Exclusivamente. É assim que o nosso Deus exige que ele seja adorado. Ele é único, ele é exclusivo. E ele não divide sua glória com ninguém. Sabe o que significa seguir ou servir a Deus exclusivamente? Significa prestar um culto exclusivo a ele. Essa semana, pensando sobre tudo que deu errado. Essa semana meu celular parou de funcionar, minha internet parou de funcionar, o meu notebook parou de funcionar. Todos os planos da semana deram errado. Tudo deu errado. E na sexta-feira à noite, amigos em Cristo me ligaram e falaram assim que sentiram de Deus que precisavam orar por mim. E eles me ligaram, oraram por mim e Deus trouxe paz ao meu coração. E me trouxe um ensino também. Existem bênçãos advindas dos bastidores. Sabe os bastidores? Aquele lugar que ninguém vê. Não é o palco, é o bastidor. Ninguém vê, ninguém sabe quem fez o que fez. Só vê o resultado, pois existem bênçãos dos bastidores. Todo o trabalho que é feito em secreto, quem está vendo é Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus tirou Davi de trás das ovelhas malhadas, de trás das malhadas, de trás das ovelhas, e colocou ele como rei sobre todo Israel. Sabe quando Deus viu Davi? Quando ele estava sozinho. A sua atitude em relação ao zelo que ele teve para defender as ovelhas do seu pai contra o urso e contra o leão. Ninguém estava lá para ver, só Deus. E isso nos faz refletir, porque as bênçãos dos bastidores são as mais importantes. Sabe o que isso significa? Significa que você tem que ter uma vida com Deus longe dos olhos das pessoas. Eu vou repetir. Jovem, adolescente, adulto, idoso, você precisa ter uma vida com Deus, longe dos olhos das pessoas. Você precisa querer esse Deus. Não é porque o seu líder está dizendo que você precisa buscar. Não é porque o seu pastor está dizendo. Não é porque a sua mãe está dizendo, seu avô, sua avó, seu pai está dizendo. É porque você deseja ter uma vida, prestar um culto agradável a Deus nos bastidores, quando ninguém vê. Isso é o que Deus busca. Os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade são adoradores dos bastidores. Eu já estou caminhando para o fim. Peço que você fique mais um pouquinho. Cada pensamento seu, cada atitude na sua vida, você pensa que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus quer mudar a sua vida.
Deus deseja mudar a sua vida. O verso 9 diz: sua imundícia se refere tanto ao pecado religioso quanto ao moral. A imundícia era nas duas, tanto o religioso quanto o moral. Quanto a parte de culto a Deus, também com a sua forma de viver, seu modo de vida. A aliança do Sinai exigia o comportamento perfeito. E o verdadeiro cristão também precisa ter uma mudança real de personalidade. Mateus 15, verso 18, eu peço que os meus administradores, moderadores, coloquem aí nos comentários. Mateus capítulo 15, verso 18. Coloca nos comentários. E coloca também 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Coloca nos comentários. Mateus capítulo 15, verso 18. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. O verdadeiro cristão é incentivado a ter pureza, a não ter uma mancha em sua personalidade. A uma vida de santidade, pureza. Jerusalém encarava suas responsabilidades com o eterno com indiferença. Eles diziam, tanto faz. O que isso tem? O que tem?